Então, após introduzir o conceito de força, agora vamos trabalhar com algumas forças especiais. A primeira força a ser trabalhada é a força elástica, que representamos como FL aqui. A força elástica é aquela força que um elástico, por exemplo, por isso que o nome faz, quando você puxa ele, ele puxa de volta. Ou em mola, por exemplo, que quando você empurra, ele aplica a força de volta. É exatamente isso. Para todos os materiais têm essa propriedade, mas usualmente vemos mais em molas e em elásticos. Aqui está uma representação gráfica de como é. Aqui, aqui, da forma que eu falei, quando você empurra a mola, e causa uma certa deformação nessa mola, essa mola vai empurrar você de volta com uma certa força chamada de força elástica aqui, ó. Aqui está a foto de uma mão empurrando a mola e a mola exerce uma força em direção contrária aqui. É, o comportamento da força elástica foi derivado experimentalmente a partir de observações, onde tomou uma posição inicial aqui, quando a mola está relaxada, quando ela não está nem esticada nem comprimida, a gente diz que o deslocamento é zero, e aqui a gente toma como uma origem. Ou seja, não existe nenhuma força nessa mola, tanto por parte da mola, nem por parte de outro objeto, uma força externa. Ou seja, não existe força elástica aqui, pois não existe deformação da mola. Foi visto experimentalmente isso, que só existiria força elástica se houvesse uma deformação. Aqui um exemplo, tomando a mola relaxada como origem do sistema. Se a gente puxar um pouco a mola aqui para a direita, a mola ela vai exercer uma força elástica aqui para a esquerda. Se puxarmos aqui o material e segurarmos, ela vai, apesar de estar em equilíbrio, mas a força da mola vai exercer uma força puxando na direção contrária aqui, ó. Podemos aqui esquematizado. E se comprimirmos aqui a mola, e comprimimos de um certo tamanho aqui, a mola ela vai exercer uma força elástica contrária aqui, ó, nessa direção, se empurrarmos nessa direção aqui. Aqui tomamos, foi tomado aqui o eixo da mola relaxada como zero, e o x aqui vai ser negativo se você comprimir, e positivo se você esticar. Quem formalizou a relação da força que a mola exerce foi Robert Hooke, que foi um cientista. Ele também trabalhou com uns projetos em biologia e tal, ele desenhou as células, etc. A força elástica é dada é igual a menos, por que menos? Porque a força elástica ela vai ser contrária ao, ao, ao deslocamento da mola, menos a que é constante de elasticidade da mola, vezes o comprimento do que você ou puxou ou comprimiu da mola. Ou seja, a força elástica é igual a menos kx, onde a força elástica, por ser uma força, é dada a unidades em Newton aqui. Aqui podemos ver que representa bem isso, essa fórmula aqui. Ó. Se você puxa a mola, como tem um menos aqui, ela vai ter uma força contrária ao sentido que você puxou aqui. Ó. Se você puxou. E se você apertou, vai estar no sentido positivo aqui. Ó. Tá entendendo? Essa é a chamada Lei de Hooke, em homenagem ao Robert Hooke. Ou seja, a força que a mola exerce é proporcional ao deslocamento que você ou puxou ou comprimiu a mola. Aqui é outra forma de escrever essa deformação, se a gente tomar. É que os problemas ele pode ser dado em várias formas, como eu disse. Pode dar, você tomando em consideração aqui a mola relaxada, ou pode dar um comprimento inicial da mola. E a deformação da mola é dada pela deformação final aqui, que pode ser aqui se você esticar, ou menor aqui se você comprimir, menos a posição inicial. Esse x aqui também pode ser dado dessa forma. E no sistema internacional é dado em metros. E a constante elástica da mola é dada por K, aqui, que essa constante é proporcional ao material que feita a mola, a quantidade de enrolações é feita essa mola. Existem vários parâmetros que podem influenciar nessa constante elástica da mola, mas geralmente eles dão na questão. É um parâmetro do material, tá entendendo? Ou da mola.
Geralmente ele, nos problemas, ele dá o comprimento e dá força, ou dá força, que é o comprimento que você puxou o comprimido da mola. E as unidades da constante elástica da mola é dadas em Newton por metro aqui. Com isso, dá para ter uma ideia de como é que funciona a força elástica. Basta lembrar da lei de Hooke, que é uma lei experimental. Só é você pensar na mola. Se você esticar uma mola, ela vai puxar você em sentido contrário, baseado em quanto você puxou ou comprimiu essa mola. Ou seja, só existe força elástica se você puxar ou comprimir a mola a partir de uma certa posição de equilíbrio, que como está aqui nessa figura aqui, ó. Agora eu vou falar sobre como se comporta o gráfico da força elástica em função de x. Aqui é um gráfico do módulo da força elástica, a gente desconsidera o menos e calcula só o positivo. Como aqui uma função do primeiro grau em x e zero, vai ser simplesmente do zero, e quanto maior o deslocamento, maior a força aqui, ó. Isso aqui é o módulo da força, ou seja, só a parte positiva, a gente só está fazendo análise gráfica. Se você esticar ou comprimir a mola, ela vai exercer essa mesma força aqui, ó, em módulo. Apesar do sinal, se você comprimir, vai ser no sentido oposto ao deslocamento. Se você puxar, vai ser no sentido oposto ao puxamento. Vai ser sempre sentido contrário. Mas a intensidade da força vai ser dessa forma aqui, ó, proporcional ao valor do, da deformação da mola em relação à sua estrutura em equilíbrio, da sua mola em equilíbrio, quando está nem esticada nem comprimida. A força elástica é usada em muitas coisas na nossa vida. Um grande exemplo de uso da força elástica é para usar para peso, para pesar, por exemplo. Não sei se vocês já viram, mas em algumas. Nos mercados, quando você compra verdura, não tem aquelas balanças que é pendurada? Aquelas balanças, ela tem uma molinha lá dentro que quando ela é puxada, ela dá o peso do material, da quantidade de coisa que você colocou ali. E isso é calculado pela força elástica. Tipo, cada. Aqui está um exemplo aqui que é chamado de nanômetro. Cada pontinho desse é relacionado com peso, que é relacionado com o deslocamento da mola, tá entendendo? Se a mola puxa, esse negócio aqui vai descer e vai alongar essa mola, entendeu? Porque vai ser uma força, o peso vai ser para baixo e a força elástica vai ser para cima. Ou seja, para equilibrar, ele vai ter que exercer um certo deslocamento, entendeu? Ou seja, aquele peso que da balança, por exemplo, quando você vai comprar verdura, é baseado na força elástica, que ele mexe lá o ponteiro, né? É justamente por causa disso. Ou pode ser dessa forma aqui, ao invés de ser um ponteiro girando para esquerda para direita, é um peso assim, ó, uma escala dessa forma aqui. Ou seja, se esticar mais é porque está mais pesado o negócio. Ou seja, equilibrar pela força elástica. A força elástica vai estar puxando para cima e o peso para baixo. Entendeu? Agora eu vou falar da associação de molas. Tipo, é, podemos também colocar várias molas em série para facilitar nosso trabalho, por exemplo. Tipo, você não tem uma mola de um certo tamanho, você precisa colocar mais molas. A gente precisa saber como é que se comporta. Aqui tem duas molas aqui, uma mola com uma constante elástica de K1 e de constante elástica K2, aqui ela relaxada. A força elástica dada pela mola é dada por K vezes o deslocamento da mola. E a força elástica da mola 2 é dada por K vezes o deslocamento feito a deformação feita pela essa mola. Aqui, exemplificando aqui, ó, se puxarmos, se exercermos a força, puxarmos para o lado direito aqui, por exemplo, a mola 1 vai sofrer uma certa deformação e a mola 2 também vai sofrer outra deformação. Que é justamente para equilibrar essa força aqui, ó. Entendeu? Se a gente quiser colocar as deformações em função das forças, a equação fica dessa forma aqui, para a mola 1 e para a mola 2 aqui. Aí aqui temos o caso que, ao invés de usarmos duas molas, queremos colocar uma mola que substituiria essa mola. Ou seja, com o mesmo deslocamento que a mola 1 e a mola 2 têm,
a gente quer criar uma mola que tenha esse mesmo parâmetro, que seria o mesmo dessas duas molas aqui, conjunto aqui. Aqui, essa deformação da mola seria a deformação equivalente à deformação de x1 mais o x2. Ou seja, querendo substituir essas duas molas por apenas uma. Aqui, da mesma forma, aqui a força elástica para essa nova mola vai ser força elástica dessa mola aqui em série vai ser igual a constante elástica em série vezes o deslocamento dessa constante aqui em série. Aqui podemos ver pela ação e reação que se eu puxar uma mola aqui, essa mola aqui vai puxar de volta e essa mola aqui vai ser puxada por todas essas molas vai puxar com forças iguais aqui, ó. Essa aqui vai, essa se eu puxar aqui dessa força, a mola ela vai puxar para cá. Ou seja, essa mola aqui vai ser puxada para cá aqui, ó. Fica acompanhando essa força aqui, tá entendendo? Aqui essa força aqui vai puxar também e as forças vão ser iguais. Assim, podemos rearrumar essa equação aqui para a gente achar uma mola equivalente. Rearrumando aqui, sabemos que o deslocamento é o mesmo. Queremos uma mola nova que tenha o mesmo deslocamento. E apenas queremos mudar o material, tá entendendo? Queremos manter a medida da balança, apenas queremos mudar o material para ter uma, uma nova mola. É como se a gente fosse trocar uma mola de uma balança. Ou seja, passando esse K em série aqui para baixo, vai ficar igual a, como sabemos que x1 é igual a força elástica em 1 sobre K1 e x2 é igual a força elástica em 2 sobre K2 aqui. E sabemos que essa força elástica aqui, a dela em série, é igual a força elástica em 2, que é igual a força elástica em 1, porque é tudo igual a essa força aqui que está puxando. Ou seja, podemos simplificar todos esses valores, porque são iguais, tá entendendo? Assim, a constante da mola, que podemos substituir por duas molas em série, é dada por um sobre a constante elástica, é igual a um sobre a constante elástica da mola um mais um sobre a constante elástica da mola 2 e assim sucessivamente. Se tivermos mais molas, podemos botar mais um e tal, sobre as outras molas, sobre as constantes elásticas das outras molas. Que funciona da mesma forma que um capacitor em série, por exemplo, que vocês vão aprender no terceiro ano, que a estrutura é a mesma, porque vou ensinar isso aqui depois, mas a mola, quando você puxa uma mola, você está dando uma energia para ela, que é uma chamada energia potencial, e o capacitor também tem essa propriedade, de armazenar energia, tá entendendo? Ou seja, a mola tem uma capacidade que você, quando puxa ela, você está armazenando energia nessa mola, tá entendendo? Da mesma forma que o capacitor, por isso é que tem a mesma estrutura. Agora eu vou explicar da associação de molas em paralelo, quando temos, por exemplo, ao invés de ser uma mola gruda na outra, são duas molas segurando um certo material. Isso aqui é usado muito colchão, tá entendendo? Por isso aqui é um monte de colchão, é um monte de mola em paralelo ali. É justamente para equilibrar seu peso ali, tá entendendo? Aqui, as duas molas vai sofrer a mesma deformação aqui, ó. Aqui ela na forma quando ela tá relaxada a mola, e aqui é quando ela está comprimida. Se exercemos uma força, vamos comprimir a mola. Da mesma forma que um colchão a mola, a mola ela vai sofrer uma certa compressão aqui. E ela vai exercer uma força contrária a essa compressão aqui, ó, dado por F1 e F2. Aqui, como podemos ver, se a gente quiser substituir por uma mola em paralelo, por uma constante, uma mola que substitui essas duas molas, vamos saber que as molas em paralelo vai ter a mesma deformação aqui, ó. Pode ver que é a mesma deformação de ambas as molas. No caso, em série, as deformações são diferentes, mas em paralelo, as deformações são a mesma aqui, ó. Ou seja, o x1, a deformação em x, vai ser a mesma que a de x2. Aqui, da mesma forma, a força elástica da mola vai ser igual a K1 vezes x1, que é a constante elástica da mola 1,
vezes a deformação no x1. E a força elástica de 2 vai ser igual a constante elástica de 2 vezes a deformação em x2 aqui, ó. Da mesma forma, a gente usa a equação da força elástica. Eu não coloquei o sinal porque, tipo, o sinal vai ser cancelado depois, não é necessário não. Não, não. O sinal só é necessário para a gente saber para onde está sendo essa força, a direção da força. Aqui podemos ver que essa força aqui que vai equilibrar, a força vai ser igual à força de um mais a força de 2, que as forças são iguais aqui, só que em sentidos opostos aqui, ó. Aqui tá no equilíbrio aqui. Por isso é que eu não coloquei o sinal aqui, ó, porque se aqui fosse negativo, esse jeito aqui ficaria positivo. Que dá a mesma coisa isso aqui. Tá entendendo? Por isso é que o sinal não é tão, nesse caso não é tão importante. Ou seja, se a gente quiser uma mola que substitui essas duas molas, a gente vai ter que colocar uma nova mola que vai ser igual a força, que vai ser, a gente chama aqui de força paralela, e da associação em paralela vai ser igual a K1 vezes X1, que vai ser a força 1, mais a força 2, que é K2x2 aqui, ó. A gente simplesmente substitui aqui. Ou seja, essa nova mola vai ter uma força elástica também, que vai ser associada a uma constante elástica, e associada ao deslocamento dessa nova mola, que vai substituir essas duas molas. Ou seja, como o x1 é igual a x2, a gente pode simplesmente colocar como xp aqui, ó. E colocar em evidência aqui, e vai ficar igual a k1 mais k2 aqui. Como aqui a gente tem x desse lado, x paralelo desse lado aqui, ó, dá para cortar esses dois termos. Ou seja, uma mola que possa substituir essas duas molas vai ser uma mola em que a constante elástica vai ser o somatório das constantes elásticas das molas anteriores, tá entendendo? Aqui, ó. Ou seja, a constante elástica da mola em paralelo vai ser igual a constante elástica de 1 mais a constante elástica de 2. E assim, se você tiver um monte de mola e quiser substituir por uma, pode substituir por N molas aqui, ó. Vai ficar K1 mais K2 mais e assim sucessivamente. Com isso, a gente deu para ter uma ideia de como a força elástica funciona e como funcionam as associações de molas. E isso aqui também funciona como um capacitor em série também. Da mesma forma, como eu falei, tipo, você quando exerce uma força em uma mola, você está dando energia para essa mola e essa mola ela armazena energia, da mesma forma um capacitor. E aqui podemos ver que a constante elástica em paralelo vai ser igual à soma das constantes elásticas das molas que pode ser substituída. Com isso, demos uma abordada no assunto de força elástica. Caso vocês tenham dúvidas, é só perguntar. E vou mostrar agora um vídeo de experimento para vocês terem ideia mais ou menos de como é que funciona essa parte da força elástica, do como é que funciona o gráfico da força elástica e dessas associações, que é bem importante. Tipo, são muito úteis, tipo, molas usamos em carro, por exemplo, como eu falei, o exemplo da cama, como também o exemplo das balanças analógicas. É uma força muito importante, usamos em vários materiais, além de ser, é, é, os materiais possuem essa capacidade elástica em sua estrutura interna, tá entendendo? Tipo, os átomos possuem, as moléculas possuem essa capacidade de vibração, e isso é tudo devido a essa força elástica. É uma força bastante importante e utilizada em várias coisas. Desde da mecânica clássica, mecânica quântica, vocês vão usar essa força elástica. Mas lembrando que ela é um caso especial de uma força. A força é dada em Newton, ou seja, a força elástica é dada em Newton, mas a estrutura é a mesma de forças. Com isso, agora eu vou mostrar o vídeo para que vocês se inteirem mais sobre o assunto. No experimento a seguir, utilizaremos uma mola helicoidal feita de aço, para que a deformação seja do tipo elástico. Assim, quando cessada a força deformadora, a mola deve retornar ao seu tamanho original. Ao contrário do que aconteceria numa deformação do tipo plástico,
na qual, mesmo que cessada a força, a mola não retornaria ao seu tamanho original. Iremos pendurar a mola num suporte e colocar um porta-massas na outra extremidade. Ao colocarmos uma massa, a mola irá esticar por causa da força-peso da massa. Colocando-se uma segunda massa igual à primeira, a mola irá se esticar 2 vezes mais. Essa é a chamada lei de Hooke, na qual a força deformadora é diretamente proporcional à deformação. Agora iremos pendurar uma segunda mola, diferente da primeira, e vamos colocar o mesmo peso sob ela. A segunda mola estica mais do que a primeira, pois há uma diferença na sua constante elástica. A segunda mola tem uma constante elástica menor e irá esticar mais, pois é feita com um fio de aço mais fino. Podemos também colocar as 2 molas com pesos para executar um movimento harmônico simples. Notamos que há uma diferença nas frequências de oscilação dos sistemas massa-mola quando há diferença nas constantes elásticas, que é uma propriedade da força elástica. A lei de Hooke basicamente considera que uma mola possui uma constante elástica K. Essa constante é obedecida até um determinado limite, onde a deformação da mola em questão se torna permanente. Dentro do limite onde a lei de Hooke é válida, a mola pode ser comprimida ou alongada, retornando à sua posição de origem. Analiticamente, a lei de Hooke é dada pela seguinte equação: F igual a menos Kx. A variável x corresponde à deformação da mola. A partir da equação, pode-se concluir que a força é negativa, ou seja, oposta à força aplicada. Para esse experimento, foram utilizadas 4 massas padrão, uma balança portátil e um tripé, junto de uma régua graduada para medir a deformação de 2 molas em questão, sozinhas, associadas em série ou em paralelo. O primeiro passo foi medir a massa dos corpos de prova. Foram medidas as massas associadas, sendo adicionada uma por vez e tomando nota do valor obtido. O segundo passo do experimento foi medir a deformação da mola à medida em que as massas padrão eram adicionadas ao suporte. É importante ressaltar que a régua graduada deve estar zerada. A cada massa adicionada ao suporte, a mola era estabilizada e era tomado nota do valor da deformação da mola. Este mesmo procedimento foi repetido para as 2 molas utilizadas nesse experimento, a fim de obter o valor do coeficiente de deformação para cada mola. A terceira parte do experimento mediu a deformação das molas associadas em série. Vale lembrar que é importante zerar a régua graduada antes de iniciar o experimento. Para obter o coeficiente K de deformação de molas associadas em série, a seguinte equação é utilizada. Posteriormente, o coeficiente K obtido a partir da atividade prática é comparado com o teórico. Finalizando a atividade prática, as molas foram associadas em paralelo e o mesmo procedimento de adição de massas ao sistema foi realizado. Para obter o coeficiente K de deformação de molas associadas em paralelo, a seguinte equação é utilizada. Os valores obtidos a partir da equação e experimentalmente também serão comparados. A primeira tabela demonstra a massa dos corpos de prova e os cálculos da força-peso exercida por eles. A aceleração da gravidade considerada, 9,76 metros por segundo ao quadrado. A segunda tabela demonstra os dados obtidos para a deformação das molas individualmente e associadas em paralelo e em série. Os cálculos dos coeficientes K de deformação também estão exibidos nessa tabela. Para obter os coeficientes de deformação a partir dos dados experimentais, plotamos um gráfico. A tangente da reta plotada para cada situação nos dá o coeficiente K do sistema. Os resultados dos sistemas em paralelo e em série são dependentes dos resultados obtidos para cada mola individualmente. Comparando os resultados práticos e teóricos, obtivemos um erro de 0,81% para o sistema em série e de 3,91% para o sistema em paralelo.